Olá a todos, meu nome é Alexandre Nolasco. Mais uma vez estou junto a vocês para realizar um estudo a convite da BBM. Agradeço muito a BBM essa oportunidade de fazer essa reflexão, que é do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, item 11, o duelo. Para que a gente possa começar, eu trouxe uma página de preparo do livro Atenção, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 4, Compreensão em Vida. Esse errou sob a pressão das necessidades de ordem material. Aquele cedeu a tentações que lhe se figuravam irremovíveis. Outro penetrou nos labirintos da culpa, acreditando sob graves constrangimentos no campo doméstico. E ainda outro conhecia a extensão do problema em que se emaranhava, entretanto, de momento, não encontrou forças em si próprio a fim de livrar-se dele. Ampara-os, quanto possas. Não será com aspereza que lhes reasseguraremos a tranquilidade, tanto quanto não será espancando uma ferida que lhe conseguiremos a cura. O remédio destinado à recuperação do corpo é o símbolo do amor com que nos será possível reajustar a harmonia da alma doente. O medicamento age dose a dose. O amor opera gesto a gesto. Que depois dessa página de abertura, possamos entrar em comunhão com a espiritualidade da BBM, com a espiritualidade que nos ajuda, que nos cerca, com o Senhor Jesus, com o seu Evangelho, pedindo que possamos ter a capacidade de causar uma reflexão para que a nossa vida melhore, para que tenhamos mais amor, mais paz, mais alegria em viver. Que assim seja, graças a Deus. Então, o item 11, o duelo, é trazido por um espírito chamado Adolfo, que foi bispo de Argel, no ano de 61, para Kardec. E esse é um relato que diz que na época era feito o duelo, né? Você tinha uma honra, você se sentia ferido na sua honra em algum momento, e você propunha um duelo à pessoa praticamente certa, alguém ia sair morto da história. Tratado como um assassinato, colocado pelo bispo de Argel como uma coisa que deveria ser finda, né? Que a gente deveria, através do espiritismo, do evangelho, acabar com esse ato. Eu vou trazer a frase final, que é do texto, que diz assim: então a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonista existirá entre os homens afora a nobre rivalidade do bem. Ele está aqui dizendo que a gente vai viver um momento que a gente não vai mais duelar, né? Quando esse evangelho e o espiritismo tiver chegado ao seu auge. E a única rivalidade que a gente vai ter é ver quem pode mais ajudar, quem pode melhor ajudar, causando um estímulo a nós para nos dedicarmos mais a operar a ajuda aos outros. Eu vou pedir permissão a vocês, que certamente a gente hoje não encontra mais duelos, assim da forma como é preposto pelo Espírito Adolfo, mas a nossa época atual nos tem visto outra forma de duelo, que saiu do duelo físico com uma arma de fogo, uma espada, e se tornou um duelo com a língua. Eu vou fazer uma reflexão aqui em cima dos duelos que temos travados com a comunicação. Essa comunicação no campo familiar, essa comunicação no campo social, na casa espírita, seja onde for. É um duelo que está muito presente, todo mundo vê hoje em dia pela internet o quanto a comunicação tem se usado para derrotar alguém, para vencer alguém de forma automática. Inclusive em casa, principalmente nessa época de pandemia, que a gente está mais envolto com nossos familiares, e isso tem causado alguns constrangimentos. Então, a minha reflexão vai em cima disso. A gente vive numa época de enorme competição. Somos envolvidos por uma ideia que temos que vencer na vida, temos que prestar um resultado, ter sucesso. Facilmente, dessa forma, vemos o outro como um adversário. Diante a um contraponto de ideia, ligamos o modo vencer a discussão e desligamos o modo compreender o outro. Ao ouvir algo que a gente não concorda, nos posicionamos psicologicamente para enfrentar
aquele que traz uma preposição que discordamos. Ao ouvir algo que não concordamos, pensamos logo em como rebater. Você ouve e já pensa logo em como você vai responder. Dificilmente nós, ao ouvirmos algo que contraria a nossa ideia, nos posicionamos como forma de compreender a ideia do outro. A ideia é diferente da nossa. E isso, em nome de causas, ideologias religiosas ou políticas, tem se aflorado absurdamente em nossa época. Em nome de comportamentos morais, se normalizou o uso da agressividade na fala, no tom de voz, na expressão facial. As mídias sociais, a internet, se tornaram um campo vigiado de duelos, onde pessoas são julgadas, condenadas e feridas por palavras. E no final, o que seria a morte do duelo é o que hoje em dia a gente tem na internet com o nome de cancelamento. Um sociólogo, Zygmunt Bauman, traz a ideia que a gente vive uma época de amor livre, o amor líquido, um amor que é facilmente trocado ou desistido, é líquido, não é um amor sólido que enfrenta as tempestades das contrariedades do outro dia. Isso tem trazido muitos problemas, inclusive, nas nossas famílias. Nós temos uma enorme facilidade de atribuir a nossa ação ou reação à atitude dos outros. É por causa dos outros que o convívio é difícil. O outro filósofo, Jean Paul Sartre, tem uma expressão que é: o inferno são os outros. É a ideia de que todo problema que você faz, o tormento, geralmente é alguém que causa. Você não se torna responsável pelo seu estado de espírito, pela forma que você conduz os teus sentimentos, a tua emoção. Um outro filósofo traz uma metáfora chamada o dilema do porco-espinho. Faz uma observação que ele no alto de uma montanha, ao avistar um grupo de porco-espinhos, numa época de muito frio, via eles tentando se juntar para se aquecer. Mas quando eles se aproximavam, eles se machucavam. E se machucavam, se afastavam de novo. E sentiam frio e voltavam de novo para tentar se ajudar. Isso ficou um certo tempo, até que em algum momento eles conseguiram criar um certo espaço entre eles, um pequeno espaço, e ficar um pouco mais juntos. Assim somos nós. Somos seres sociais, precisamos do outro, desenvolvemos as nossas capacidades, as nossas habilidades no convívio. Quanto mais difícil for o convívio, e melhor você conseguir estar nele, mais iluminado você é. É na dificuldade que você mostra a luz. Por isso Jesus Cristo viveu numa época em que era muito difícil para ele a existência. Por quê? Porque ele trazia ideias que eram contrapontos a ideias da teologia dominante. E é isso exatamente que a gente vive hoje em dia, não somente em campo religioso, mas um confronto de ideias e um contraponto que tem tornado esses duelos. Eu tenho que me aproximar do outro, eu preciso disso, mas eu também tenho que aprender em certo momento dar um espaço para que eu não espete o outro, para que eu não seja espetado pelo outro. E mais ainda, se por algum momento eu me sinto machucado pelo outro, eu não preciso machucar. Eu vou dar um exemplo aqui do Evangelho, que está em Mateus 15, 21, chamada Mulher Cananeia. E assim diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo ao Senhor: Filho de Davi, ela reconhecia ele, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, disse a ela: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a primeiro momento, Jesus não dá a menor atenção, rejeita. Nós temos uma enorme dificuldade de não ser reconhecidos e acreditar ser rejeitados. Depois, ele ainda manda mais forte para cima dela: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque se ela era de Tiro e Sidom, eram cidadelas que eram bem diferentes da teologia de Israel e eram separatistas.
Então ela chegou a ele, adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha bem o que ela ouviu. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Uma inteligência emocional absurda, uma capacidade de não reagir ao outro. Certamente Jesus sabia com quem estava falando, e a gente está aqui 2000 anos depois falando dessa mulher cananeia, porque ele viu a luz nela, né? Ele permitiu que essa luz nos mostrasse hoje, no Evangelho, um comportamento grandioso dessa mulher. Nós não sabemos quem é ela, mas no final Jesus responde assim a ela. Então respondeu-lhe Jesus e disse: Ó mulher, grande é tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Uma grande lição para a gente. Ela em momento nenhum travou o duelo com o Senhor. E o Senhor sabia que ela não ia fazer. E mais, nos deixou impresso essa mulher cananeia, para que nós possamos trazer em mente essa mulher cananeia nos momentos de discussão, nos momentos mais aflorados. O Evangelho vem nos trazer uma ideia de domínio da nossa reação. E esse domínio de reação, amar os vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, é que te dá a abertura para esse reino dos céus que está em nós. E principalmente, essa capacidade se mostra nas circunstâncias que nos ferem, no encontro com o outro que nos fere. O reino dos céus é uma vibração de beatitude que nós temos. O reino dos céus é uma forma vibratória, como era da mulher cananeia. 2000 anos depois da mulher cananeia, estamos aqui quase 8 bilhões sentados no sofá e conectados a milhares. Duelos explodem na palma de nossa mão, inclusive com amigos. A pandemia faz surgir esses duelos pessoais e familiares pela forma do convívio. Urge a nossa necessidade de entender que muitas das vezes estamos duelando e ter vontade de amar o outro. Desta forma, a gente tem que aprender a valorizar o escutar com a intenção de entender, em vez de escutar com a intenção de responder e retrucar. Eu não estou aqui dizendo que ninguém possa divergir, mas eu vou mostrar daqui a pouco como essa forma de contraponto não tem que ser um duelo, tem que ser uma troca de ideias. A gente se arma psicologicamente para um duelo, prepara espinhos, e o Evangelho e o Espiritismo vem nos mostrar como desarmar, a fim de criar uma conexão com o outro, sair do modo defesa e ataque e, conectado, ser mais capaz de perceber claramente o que o outro nos diz, a dificuldade do outro, em relação inclusive a nós mesmos. E desarmados e conectados, nos permitia mostrar ao outro a nossa dificuldade, a mostrar ao outro a nossa realidade, mas com muito amor. Para haver entendimento, para haver acordo, diante a pontos de vista diferentes, interesses diferentes e desejos, nós temos que ter a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Entender que ele tem uma história diferente da nossa, está no meio social muitas vezes diferente da nossa, tem dores diferentes da nossa, é possível ter condições metabólicas, de disfunções hormonais que está causando ele alguma aspereza na voz, e a gente ter capacidade de entender isso. E esse negócio de se colocar no lugar do outro leva um nome, que é a empatia, que é uma condição inata a todos nós. Quando a gente vê uma pessoa derramar água fervendo na sua mão, é como se a gente sentisse a dor daquela água na nossa mão. Quando a gente vê uma mãe chorar pela morte de um filho, sentimos a sua dor. E diante a isso, podemos perceber que todos têm a capacidade de se colocar no outro. Então a gente precisa intensificar e exemplificar que nós somos capazes de ter empatia, que isso é uma partícula que germina em nós a partir da nossa vontade de exercê-la. A gente tem que entender que é muito bom ser compreendido, mas também é muito bom ser capaz de compreender o outro. Eu preciso que o outro reconheça as minhas dificuldades e eu não tenho que ter medo, às vezes, de revelá-las. Às vezes você está no campo familiar, cheio de dificuldades com o outro, travando mais duelos,
e você não tem, você fica, né, no modo operante de duelar e não consegue expor a sua dificuldade. O outro também não. E perdemos essa capacidade de amar. Eu vou trazer uma reflexão aqui para que cada um possa perceber quanto tem dito a alguém eu te amo. Seja filho, seja esposo, seja um amigo. Reflita quantas vezes você diz isso por dia, reflita quantas vezes você diz isso por semana. Você tem facilidade de dizer isso para amigos? Dizer que ama o outro, em alguma forma, é se mostrar vulnerável ao outro. Então a gente vai tirando essa oportunidade que nós temos de revelar amor, de expressar amor, mesmo pela comunicação, porque é como se o outro fosse capaz de nos ferir por a gente dizer que ama. Há na Netflix uma pesquisadora chamada René Brown que fala a relação entre coragem e vulnerabilidade. Que todo corajoso é aquele que não tem medo de mostrar que é vulnerável, que não tem medo de perder, que enfrenta com disposição uma situação em que ele possa fracassar. Ele se arrisca. E amar o outro é um risco, mas é um risco que vale muito a pena. A gente tende muito mais a duelar do que lutar para amar, né? E essa reflexão do eu te amo é valorosíssima. A comunicação amorosa, ela vai exigir muita compreensão. Nós, seres humanos, nós que estudamos Evangelho, nós da Casa Espírita, temos maior necessidade ainda do que os outros de sofisticar a nossa capacidade de entendimento. Porém, muitos de nós, até mesmo imersos no Evangelho, temos privilegiado o ataque, a fuga. Por isso, eu vou trazer uma outra reflexão. Eu acho que quase todo mundo aqui já viu uma criança fazer birra, já teve um filho que fez birra. E ele, às vezes, ao fazer a birra, às vezes não, ele faz, ele grita, ele faz uma expressão facial que não quer, quando ele quer um desejo atendido, ele não tem até aqueles que rolam no chão, então tem uma forte expressão. Só que alguns de nós, o que acontece? Com o passar do tempo, não cria maturidade e continua fazendo birra quando não tem desejo, quando não tem os seus interesses atendidos. E se posiciona de forma cada vez mais agressivo para dizer o que quer e o que não quer. A criança, como eu disse, faz uso de palavras, de tons de voz e de expressões físicas. Assim, eu trago uma ideia que pouca gente conhece, que ao nos comunicarmos, nós fazemos uso de 3 atributos. O primeiro é a palavra, que todo mundo sabe. Mas não é somente esse. Nós também fazemos uso do tom de voz, que é o tom emocional, e a expressão corporal. Toda vez que a gente se comunica, a gente faz uso de um desses 3 atributos. Então, alguns estudos dizem, inclusive, que a parte verbal representa 7% da arte de se comunicar. O tom de voz, 38%. E a expressão corporal, 55%. Aí você fala, pô, isso não deve estar muito certo. Mas é a ideia de quando você chega para uma pessoa, você está feliz? Aí a pessoa assim, tô. Aí você fala, pô, ela falou que tá, mas você faz uma leitura completamente diferente para a expressão do rosto dela e tom de voz. Ontem eu estava aqui em casa, passei pela pia, tinha um prato sujo de comida na pia, e era minha filha tinha comido. Eu falei, minha filha, você deixou esse prato de comida que está aqui é seu? Não, eu não disse assim, eu falei, Beatriz, esse prato de comida que está aqui é seu? Veja a diferença. No momento, eu já abro como se fosse um duelo. Eu perguntei uma coisa que parece não ser agressiva, né? O prato de comida é seu, mas o tom de voz e a minha expressão no rosto revelava uma condição agressiva. Então, às vezes, você fala uma coisa para a pessoa, ela entende outra, e você não percebe que foi pelo seu tom de voz, que foi pela sua expressão de rosto. E quando a gente lê o outro numa forma de tom de voz que parece agressivo a nós, numa compilação corporal de expressão que também nos agride, a gente devolve essa vibração. Sem nos perceber, também elevamos o tom de voz, fazemos uma expressão de rosto, franzimos o rosto. Se alguém nos xinga, por exemplo,
na rua, no trânsito, você pode até não xingar, mas a tua expressão facial vai dizer claramente o quanto amoroso é o teu sentimento, o quanto você compreende toda a dor que possa, toda a construção familiar que pode ter levado aquela pessoa a isso. E isso faz você manter a sua paz, não reagir diante da ação do outro, não entregar a tua ação à reação do outro. E quando alguém tem uma atitude em relação ruim a nós, ao nosso grupo, ao nosso credo, à nossa ideologia, né? Esse ego social, o que a gente tem visto? A gente passa a enclausurar, a definir, a descrever esse sujeito como algo diferente de nós. É a ideia da polarização que a gente vive. Mas é interessante que quando a gente fala de algum indivíduo, de algum grupo social, a gente está revelando muito sobre nós. É a ideia de que quando Pedro fala de Paulo, a gente conhece muito mais Pedro do que Paulo. O Evangelho exige de nós uma sofisticação no olhar para uma expressão amorosa. Jesus diz, eu a ninguém julgo, do mesma forma como julgardes, sereis julgados. Como é que você vê um cisco no olho do seu irmão se você tem uma trave no seu? Ainda diz mais, que se nossos olhos forem bons, nosso corpo será luz, mas se nossos olhos forem maus, nosso corpo será tenebroso. Eu gostaria de trazer aqui outros 4 elementos que a gente tem visto muito na sociedade, que refinam o nosso olhar ao saber que a gente às vezes está envolto neles. É o realismo ingênuo, a crença de que a nossa percepção da realidade é única. Eu acredito em reencarnação, mas eu sei que outros grupos, inclusive cristãos, não acreditam. Então eu tenho que compreender a ideia dele e não querer dizer que a minha realidade é verdadeira e a dele é falsa. Embora eu tenha a crença, o Senhor Jesus diz que a gente ia ser reconhecido como discípulo dele por muito nos amar. Não é para esmagar uma verdade sobre o outro, não é para conquistar a ideia do outro. O que a gente tem visto é muita gente, principalmente na rede social, tentando colonizar a ideia do outro. Falta a capacidade de compreender o outro. Uma outra atributo desse da comunicação, que está muito em voga hoje em dia, chama-se viés de confirmação. Viés são caminhos, tendência. A gente adota um viés, um caminho, para valorizar uma informação que a gente já tem, para confirmar nossa opinião, nossa certeza, e desvalorizar e rejeitar, ignorar a opinião do outro. Como a gente tem certa predisposição a ter certeza, e devido a essa predisposição estão mais inclinados a reforçar as nossas convicções, as nossas concepções, do que refletir na concepção do outro, a gente vive uma ideia de informação que fica sempre modulando a nós mesmos com muita certeza e trazendo uma rejeição à certeza dos outros. E o que isso faz? Faz trazer um outro elemento chamado dissonância cognitiva. É ficar junto a pessoas e estar com pessoas que só pensam como você. A internet tem isso, como uma coisa chamada algoritmo. Você busca uma informação e a internet fica trazendo mais informação daquilo, então ela vai reforçando a tua informação. É por isso que existe uns caminhos, às vezes, inclusive com notícias falsas, e essa informação fica tocando o tempo todo, porque é graças à ideia do algoritmo. E isso faz o quê? A gente se dissociar cognitivamente, em forma do conhecimento, a grupos que não aferem ao mesmo padrão de pensamento que nós. O que os discípulos queriam com a mulher cananeia? Eles queriam cancelar a mulher cananeia. E desprezo é uma comunicação silenciosa que agride o outro. No mundo virtual, é muito fácil você cancelar o outro da sua vida. E hoje em dia, inclusive no mundo das famílias, a gente tem visto muito isso. E tem muito a ver com a forma de duelar que está exposta na sociedade. E esse duelo usa também um outro atributo chamado argumento ad hominem. Argumento ad hominem fala quando você não consegue trocar uma ideia sobre um argumento e você vai ressaltar uma característica do outro. Então pode ser orientação sexual, aquela ideia, a bicha, uma coisa, a nacionalidade, o estado, aquele é um paraíba burro,
a raça, o crioulo não entende nada, o preto, então a religião, isso é fulano, isso é ciclano, nossa, aquele é do candomblé. Então, ou então mesmo o temperamento, aquela pessoa é uma grossa, é uma burra, é uma idiota. Então você não consegue propor uma troca de ideias, e esse argumento ad hominem é você trazer características da pessoa para desmerecer a pessoa. Isso visa em colocar em dúvida o próprio ser da pessoa. A gente tem visto muito isso. Ao invés de discordar argumentando, a gente discorda atacando a pessoa. E isso que acontece, você vai cada vez mais assumindo lados, né? A nossa existência no reino dos céus, a gente às vezes acredita que está fazendo muito bem, que está cesta básica, que dá passe, que faz muitas coisas, mas temos uma forma de ver e de nos posicionar com o diferente que não nos deixa dentro dessa vibração do reino dos céus. E mais vibrante na ideia do duelo. Jesus traz para o povo judeu, Lázaro, que era grande amigo de Jesus, que por ele traz a ideia do renascimento, de reavivar Lázaro, era um leproso, era um estereótipo pior para a época da Judéia. O leproso era um cara que era colocado uma mancha de Deus nele como impuro. Jesus pede água à samaritana, que se assusta ao ver aquele cara pedindo água a ela, sendo judeu. Jesus não prega estereótipos, Jesus vai ao encontro daquele que é diferente. Jesus busca compreender o diferente. Jesus vai na casa de Zaqueu. Ele era o cara chefe dos publicanos, o cara que recolhia dinheiro do seu próprio povo para dar para Roma e ficava com uma parte. Era tido como o pior que tinha pelo povo judeu. E Jesus vai comer na casa dele. Jesus compreende ali, e graças a isso, ele expõe uma bondade, divide seus bens, retribui mais ainda quem ele possa ter lesado. Jesus vê isso em nós e pede para que nós possamos ver isso nos outros. A revelação dessa autoridade em Jesus em nós vem do respeito ao outro. E respeito em latim quer dizer respectus, quer dizer olhar outra vez, dar uma atenção ao outro. Ver que o outro é digno de um segundo olhar. A gente pode ser afetado no primeiro momento por um filho, por um amigo, por um desconhecido, mas a gente tem que exigir de nós um respeito àquele ser, um respeito a tudo que a gente aprende do Evangelho e nos posicionar com forte vontade de amar esse outro. O respeito, a compreensão, a empatia são potências desse amor. E como diz Emmanuel na página de abertura, opera gesto a gesto. A comunicação da nova era, que a gente tanto espera, que estamos entrando nela, a era de regeneração, não virá por duelos, por gritos, mas virá pela expressão do coração, pela ideia de fraternidade. Por isso, bem-aventurados os que são puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Eu aqui termino o estudo e espero que esse estudo possa trazer uma reflexão diante de alguma dificuldade de comunicação, uma auto-observação, a qual para mim também eu escorrego várias vezes. Eu fui criado num lar muito agressivo, eu tenho uma estrutura emocional para a agressividade e ainda respondo algumas vezes com agressividade. Mas Jesus toca na minha cabeça, me pede, na hora me faz pedir perdão. E eu tenho melhorado, eu tenho trazido força a mim de dizer eu te amo, de dizer cada vez mais a amigos que eu te amo. E eu amo essa oportunidade de estar aqui e de expressar esse amor que eu aprendi com o Senhor Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade e que possamos encerrar com uma prece. Senhor, diante de tantas dores nesse momento em que vivemos, sob o peso dessa pandemia, diante a tantas dores que têm se revelado diante aos nossos estados íntimos como sociedade, eu peço que junto a essa casa, junto a Bezerra de Menezes, possamos dar um cadinho de nosso amor para que tu derrame o teu amor sobre esse planeta cada vez mais
que sejamos emissários desse amor, que nossa palavra, que nosso tom de voz, que nossa expressão corporal seja amor e que possamos renunciar a qualquer forma de duelo. Que assim seja, graças a Deus. Muito, muito obrigado. Até a próxima.